Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai corrigir a semana 3 do 7º ano, matemática, tá joia? Vamos então ler a questão número 1. Resolva os problemas. Letra A. No dia 16 de 1 de 2018, em Washington, Estados Unidos, a temperatura mínima chegou a menos 4 graus Celsius e a máxima atingiu 6 graus Celsius. De quanto foi a variação de temperatura nesse dia? Para resolver esse problema, a gente tem que fazer temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final foi de 6 graus. Menos a temperatura inicial, que era de menos 4 graus Celsius. Bom, nós sabemos que menos antes do parênteses troca o sinal que está lá dentro, né? Menos com menos dá mais. Então vai ficar 6 mais 4, 10. Então, houve uma variação de 10 graus Celsius. Letra B. Pedro estava organizando suas finanças e percebeu que estava devendo R$ 52 na farmácia, R$ 17 na padaria e R$ 25 para seu amigo. Como poderia ser representada matematicamente essa situação? Qual seria o valor total da dívida? Na letra B, ele quer que você expresse matematicamente essa expressão, né? Então, se ele deve R$ 52, mais, né? Porque ele deve mais um valor. Então, mais, ele deve R$ 17. Então, menos 17 mais menos R$ 25. Então, matematicamente, isso seria expresso dessa maneira. Tá joia? A pergunta seguinte, né? Qual é o valor total? Nós sabemos que sinais iguais a conta de mais e repete o sinal. Então, repete o sinal de menos e efetuando essa soma a gente vai achar 94. Então, deve R$ 94. Letra C. Um contador de uma pequena empresa faz o acompanhamento das finanças que sofrem alterações várias vezes durante a semana. Nesse acompanhamento, ele verifica quais são os valores que a empresa tem, créditos ou arrecadação, e os valores que a empresa deve pagar, débitos. A diferença entre o crédito e o débito informa o saldo da conta. Se o saldo for positivo, a empresa tem mais créditos e, caso seja negativo, terá mais débitos. Veja as movimentações que ocorreram nas finanças dessa empresa e responda. Então, o primeiro item é responder. No início do dia, o saldo era de R$ 8.500 e passou a ser menos R$ 2.300. De quanto foi o débito que causou essa alteração no saldo? Se ele tinha R$ 8.500 positivo e depois passou a ter R$ 2.300 negativo, o valor debitado, né, o valor sacado, foi desses 8.500 positivo mais do 0 até o 2.300 negativo, né? Então eu tenho um valor aí de saque de 8.500 mais 2.300. Logo, houve um débito de R$ 10.800. Próximo tópico. Na segunda movimentação, o saldo de menos 2.300 passou a ser de menos 4.250. Houve um depósito ou uma retirada. De quanto? Se estava negativo R$ 2.300 e passou a estar negativo R$ 4.250, então ele deixou a conta mais negativa. Então foi feito um débito. Para descobrir qual é o valor desse débito, basta pegar o maior valor numérico menos o menor. Então, logo, um débito de R$ 1.950. Próximo tópico. Depois, esse saldo passou a ser R$ 1.100. Dessa vez, houve depósito ou retirada. De quanto? Dessa vez, houve um depósito, porque o valor era negativo e passou a ser 1.100 positivo. De quanto foi esse depósito? Todo aquele valor que era negativo, mais os 1.100 para ficar positivo.
Então, se ele devia 4.250 e ainda passou a estar positivo R$ 1.100, quer dizer que foi feito um depósito de R$ 5.350. Próximo tópico. Então, quando o saldo era de R$ 1.100, o contador depositou R$ 5.600. Qual foi o saldo resultante? Então, se ele tinha de saldo R$ 1.100 e fez um depósito de R$ 5.600, o saldo resultante, R$ 6.700. Bom, pessoal, nessa videoaula é só isso. Dúvidas, pode perguntar no comentário aqui que eu procuro responder, ou lá no grupo de WhatsApp a resposta vai ser mais rápida, tá joia? Até mais, pessoal!